Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Pamela, da disciplina de Microbiologia. Hoje é o nosso primeiro fórum. Sejam muito bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje é controle do crescimento microbiano. É uma aula extensa, que nós vamos começar hoje e provavelmente terminar na semana que vem, se tudo der certo. Alguns termos vocês já viram, né? A gente já teve uma aula prática sobre alguns termos. É algo que a gente vai rever aqui na aula, então não vai ser tão difícil, ok? Pode ser feito, então, o controle ou ainda o extermínio total de uma população de micro-organismos. E existem uma série de métodos físicos e químicos que podem ser utilizados com esse intuito. Existem métodos antigos de preservação de alimentos que vocês já ouviram falar, como, por exemplo, a salinização, que é o uso do sal, e a dessecação, que é a secagem, né, do alimento, e assim eles se mantêm preservados. Nós temos também a pasteurização, nós já vimos em aula, e foi, então, descoberta por Louis Pasteur, né, por isso que leva esse nome. Então, o alimento ele é submetido a altas temperaturas e em seguida a baixas temperaturas, e com isso, né, ocorre a morte dos micro-organismos. A lavagem das mãos em hospitais, que para nós hoje pode parecer algo muito simples, mas há alguns, alguns anos, né, muitos anos atrás, não era utilizada. Então, tinha um índice muito alto de infecções hospitalares. Até que um médico chamado Ignaz Semmelweis, foi ele que instituiu então a lavagem das mãos contra infecções. Na época ele foi muito criticado, porque ninguém entendia o porquê, não se conhecia, né, não tinha muito conhecimento a respeito do mundo microbiano, mas hoje a gente vê que é uma medida extremamente simples e eficaz, né, para matar esses micro-organismos. Pelo menos é boa a grande maioria deles. Nós temos os agentes microbianos são, então, aqueles que matam ou controlam o crescimento de micro-organismos, sejam eles vegetativos ou aqueles que formam esporos, né? Nós chamamos de esporulados. Existem agentes antimicrobianos para cada classe de micro-organismo, então nós temos os antibacterianos, que vão combater, né? Matar bactérias, os antivirais, né, para vírus, os antifúngicos para fungos e os antiprotozoários para protozoários. Até aqui, tranquilo, né, pessoal? Os agentes microbicidas, eles são aqueles que matam os micro-organismos em suas formas vegetativas e esporuladas. Então, esse sufixo, essa palavra sida, ela significa morte. Então, nós temos para algumas classes de micro-organismos, temos bactericidas, que é aquele que vai matar bactérias, os viricidas, que vão inativar vírus, temos ainda os fungicidas, tá? Então, com exceção dos endosporos, todas as outras formas, né, de micro-organismos são, então, mortas por esses agentes microbicidas, certo? Nós temos os agentes microbiostáticos, que são aqueles que vão inibir o crescimento e a multiplicação de micro-organismos por um período de tempo. Então, eles retardam o crescimento desses micro-organismos. Esse sufixo estáticos, ou ainda estase, ele significa parar ou diminuir, certo? Então, nós temos também, para algumas classes de micro-organismos, agentes bacteriostáticos e agentes fungistáticos. Aqui nós temos alguns conceitos que nós já estudamos na aula prática, mas eu preciso, né, relembrar aqui com vocês, que é a esterilização, desinfecção, antisepsia e tem também a asepsia, que a gente viu na aula prática, certo? Então, a esterilização é um processo que visa a destruição total de todas as formas de vida microbiana, inclusive
dos endosporos, que a gente viu que são as formas, né, resistentes, que só algumas bactérias, as gram-positivas, que formam endosporos, tá? Mas a esterilização é capaz, então, de eliminar até essas formas, né? Então, vai ser a destruição total dessas formas de vida microbiana e de um material ou de um ambiente por métodos que podem ser químicos ou físicos, sendo que o mais comum deles é pelo calor, né? Altas temperaturas, e que mata até os mais resistentes, como eu já mencionei. Depois nós temos o método de desinfecção, que é o tratamento de objetos ou materiais com um agente químico, visando destruir as formas vegetativas de micro-organismos, mas não necessariamente os esporos, certo? Então, nós temos substâncias químicas, raios ultravioleta, água fervente, vapor, são todos métodos de desinfecção. E geralmente um agente de desinfecção é um produto químico, e por isso ele é chamado de desinfetante, porque ele faz a desinfecção, certo? Nós temos a antisepsia. A antisepsia, ela é uma desinfecção, só que em tecidos vivos. Então, é um conjunto de medidas utilizadas para inibir o crescimento ou remover, né, esses micro-organismos de um determinado local. E o produto químico utilizado é chamado de antisséptico, certo? Então, seria uma desinfecção, só que em tecidos vivos, ok? E nós temos a asepsia, que é um conjunto de medidas utilizadas para impedir a entrada de micro-organismo em locais que não os contenham, né, para impedir a contaminação. E um agente que faz a antisepsia é chamada de asséptico, tá? Então, que também pode ser um objeto ou uma área que esteja livre de patógenos, né? Então, é um objeto ou área asséptica, ok? Pessoal, aqui nós temos um padrão de morte da população bacteriana, né? Já que nós estamos falando desses agentes que são capazes de matar ou reduzir o crescimento desses micro-organismos, então vale a pena a gente olhar em como que se dá a morte dessas populações que são relativamente grandes, porque são micro-organismos que se multiplicam muito rápido, né? Então nós temos uma taxa de morte bacteriana, né? Microbiana. Então, a morte microbiana, ela é definida como a perda da capacidade de reprodução. Então, se o organismo não é capaz de se reproduzir, ele já é decretado como morto, certo? E os micro-organismos, eles morrem em uma relação constante, em um dado período de tempo, tá? E isso se refere a uma morte exponencial, que significa a redução da população em 90% a cada minuto. Ou seja, tem esse exemplo aqui para vocês. No primeiro minuto, eu tenho 1 milhão de células microbianas. No segundo minuto, eu tenho apenas 100 mil células restantes, né? Então, 90% das outras células morreram. Já no terceiro minuto, eu tenho 1.000 células sobreviventes. Então, é o mesmo esquema, eu tenho 90% de células que foram mortas. E no sexto minuto, eu tenho apenas uma célula sobrevivente. Então, a morte microbiana, ela não é instantânea. Então, ela é constante e ela é exponencial. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado clara essa primeira parte para vocês. E daqui a pouco eu vejo vocês no próximo vídeo.